aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só, tá? O Ministério de Assuntos Internos e Comunicações do Japão soltou um relatório de julho sobre gastos das famílias no Japão. E não é surpresa que as famílias do Japão estão cortando gastos pelo 5º mês consecutivo. Então já são 5 meses em queda de gastos. É aquilo que eu já havia falado em outro vídeo. Se o governo ele quer ganhar dinheiro com impostos, ele tem que fazer circulação de produtos. Mas não, você vê que os produtos agora no Japão estão cada vez, como é que se fala assim, com menos circulação. Isso vai gerar menos empregos, menos horas trabalhadas. Tá? E eles vão ganhar como é que fala assim? Com qualidade, não com quantidade. Como é que é isso, japonês? Quando se fala com quantidade, com qualidade, é o seguinte: com pouco você ganha muito. Com quantidade, não. Com quantidade você vai gerar um valor, como é que fala assim, uma quantidade muito grande ganhando menos. É igual aquela velha história da Ferrari. A Ferrari ganha muito vendendo um carro. Em contrapartida, outras empresas, né, automotivas têm que ganhar muito vendendo um volume de carro muito grande. Então já deu para você sacar que o governo japonês está ficando assim. Só que isso gera um problema muito grande para o país. No caso de geração de emprego, horas trabalhadas, etc. Tá? E vai chegar uma hora que essa situação vai ficar insustentável. E nisso, na hora que a situação ficar insustentável, o que acontece? A bolha do desemprego, ela arrebenta. POC! E aí? Para você que está duvidando do que eu estou falando, olha só, saiu na mídia japonesa, na NHK. Saíram os dados na NHK e no Mainichi. Eu vou trazer dos dois, tá? Já para você ter uma ideia de como a coisa está aqui no Japão. Tá? Ó, escuta comigo aqui se você entende japonês. 7月の家計調査によりますと、2人以上の世帯が消費に使った金額は、1世帯あたり28万1736円と、物価の変動を除いた実質で、去年の同じ月より 5% 減り、5ヶ月連続で減少しました。5% 以上の下落率となったのは2年5ヶ月ぶりで、総務省では物価高が徐々に消費に影響を及ぼしているとしています。Agora eu gostaria que você prestasse bem atenção. Por quê? Na primeira metade desse parágrafo, do início da matéria, ele fala que os gastos do consumo familiar diminuíram 5%. Então, se a pessoa parar de ler ali, ela vai falar: nossa, o Japão está prosperando, as pessoas conseguiram ter um gasto menor de 5% em relação ao consumo familiar, etc. Se você ler a outra metade do primeiro parágrafo, ela já fala que, devido aos preços elevados que estão a afetar o consumo, então as pessoas estão deixando de comprar. Por isso que eu falo, tem que se tomar muito cuidado com parte tendenciosa. Tá? Mas vamos lá. O valor gasto em consumo na pesquisa domiciliar de julho deste ano diminuiu em 5% em relação ao mesmo mês do ano passado, marcando o 5º mês consecutivo de queda. Então já são 5 meses que as pessoas aqui no Japão estão comprando menos. Então já deu para você sacar aqui. Na parte das empresas, estão gerando cada vez menos horas trabalhadas. Eu não digo nem vaga, mas dependendo da diminuição, não vai cortar as vagas de emprego, mas vai diminuir as horas trabalhadas. Só que dependendo da situação, se continuar caindo muito, aí dessas horas trabalhadas vai começar a ter corte de pessoas e menos geração de emprego. Tá? Você vê que é o 5º mês consecutivo de queda. Mas continuando. A taxa de declínio é a maior de 2 anos e 5 meses e o Ministério de Assuntos Internos e Comunicações do Japão afirma que os preços elevados estão gradualmente a afetar o consumo. Já deu para você sacar. Né? De acordo com a pesquisa de orçamento familiar de julho anunciada pelo Ministério da Administração Interna e Comunicações do Japão, quando tem que falar assim porque com essas leis novas do Japão e do YouTube, tem que deixar as coisas muito bem frisadas. Tá? O valor gasto das famílias de 2 ou mais pessoas, em valor de consumo, foi de 281.736 ienes por família. Claro que isso aí é um valor questionável. Por quê? Aqui em casa, nós somos em 2,
Tá? Só minha esposa trabalha e é só o salário dela. E o valor do salário dela não atinge esse patamar de gasto nunca. Por isso que eu falo que as pessoas elas vão ter que aprender a viver de novo. Tente imaginar 2 pessoas, no caso eu e minha esposa, só com o salário dela e salário de mulher. Nós 2 estamos vivendo. E dependendo da situação, tá? Não digo que dá para juntar um grande montante, mas dá para fazer um rapezinho ali nas coisas ali e dá para juntar uma merrequinha. Então, por isso que eu falo, as pessoas elas vão ter que aprender a fazer compras. Um grande exemplo, tá? Dependendo da refeição que você fizer na sua casa, você não vai gastar mais de 200 ienes. Se você for comer fora, ou for no 7-Eleven, é no mínimo um bentô de 500, 600, dependendo do restaurante que você vai comer, 700, 800, 900 ienes o prato. Então você vê que a diferença é muito grande de gasto. Então tem que se tomar muito cuidado com isso. Por isso que tem muitas pessoas que falam: ai, meu salário não dá até o final do mês. Quer comer fora todo dia, quer ter luxo? Nós estamos numa época que não dá para ficar tendo muito luxo se você quer economizar, se você quer juntar dinheiro. Se você não pretende juntar dinheiro, aí é outros 500. Tá? Mas quem tem o sonho de ter uma casa, quer juntar seu pezinho de meia e etc., vai ter que cortar certos gastos. Tá? Mas continuando. Eu sei que vai ter gente que vai questionar isso que eu já falei, mas você viu que eu já mostrei um vídeo que mostrando um macarrão de udon a 10 ienes. Tá? Então, fica bem atento no que você come. Tá, mas vamos lá. Essa é a primeira vez em 2 anos e 5 meses, desde a pesquisa de fevereiro, né, de 2021, que a taxa de declínio foi superior a 5%. Na parte do MyNit aqui, ela trouxe um acréscimo dessa informação. Tá? As famílias de 2 ou mais pessoas gastaram uma média de 281.736 ienes, o que dá a bagatela de $1.900. Tá? Diminuindo pelo 5º mês consecutivo e marcando a maior queda acentuada de 6,5% de fevereiro de 2001. Então você vê que uma informação completa a outra. Por isso que eu gosto de trazer de várias mídias, porque eu já vou complementando uma informação com a outra. É aquela velha história, quando eu gravo matéria, eu pesquiso. Tá? Tem gente que acha que eu gravo matéria, eu só pego uma matéria e jogo ali e estou falando abobrinha. Não, eu pesquiso. Mas continuando aqui. Por segmento, tá? A parte de comunicação, no caso, telefonia celular, diminuiu 7,6% devido ao aumento nas mudanças dos assinantes para planos mais baratos. Então você vê que os japoneses estão mudando o plano de telefonia. Estão optando por planos cada vez mais baratos. Então você vê que está vendo, no caso da telefonia, houve um corte de gasto na parte familiar de 7,6%. Isso aqui me chamou a atenção. Tá? Corte de gasto com educação. Tá? No caso, cursinho preparatório, etc. Para molecada ir para a universidade, etc. 19,8%. Então você vê que é um corte muito alto, tá? Na parte da educação. Então você vê que as famílias não estão dando conta, tá? Nessa parte. Na parte da educação. Então elas cortaram. Porque um corte de gasto de 19,8% é muita coisa. E levando em conta que a parte de educação é uma parte essencial para o crescimento de qualquer família, qualquer país, já dá para você sacar que tem muita coisa aí que futuramente vai dar ruim. Tá? Mas é aquela velha história. É o preço da inflação. Por isso que eu falo que o governo Kishida é um governo que ele não pensa muito no povo. Ele está pensando em fazer política. Por política e para políticos, não política para o povo. Porque se ele quisesse fazer realmente política para o povo, ele não faria metade das coisas que ele está fazendo. Principalmente esse negócio dessa água.
de Fukushima. Porque essa água de Fukushima, isso está dando uma dor de cabeça para eles que vocês não fazem ideia. Se vocês acompanham a mídia aqui no Japão, já deu para você sacar o tamanho do prejuízo que eles estão tendo no governo japonês em indenizações. E a coisa não vai parar por aí. E a China tá, desculpa o termo, mas tá tocando foda-se pro Japão. Porque a China já falou, não vou, como é que se fala assim? Não vou abrir as exportações para o peixe de Fukushima, o peixe do Japão, produtos marinhos em geral, não vou. Porque o Japão ele entrou com uma denúncia na Organização Mundial do Comércio, na OMC. E a China já falou, não quero saber. Você pode fazer o que você quiser, não quero saber. Tanto que a China está se lascando para os outros países, que você viu que ela mudou o mapa dela. A China mudou o mapa dela e ela pegou, no novo mapa, ela pegou uma boa parte do mar ali para ela. Então já dá para você ter uma ideia que a China está pouco se lascando para os outros países. Tá? Então de um país assim você espera qualquer coisa. Mas continuando aqui. As despesas das famílias diminuíram 18,6% à medida que os gastos com as renovações diminuíram, uma vez que as pessoas passaram menos tempos em casa após a flexibilização das restrições do coronavírus, disse o responsável. Então, nesse caso de renovação, você pode levar em conta a telefonia, tá? Planos de assinatura, né, de canais, Netflix, etc. e outras coisas. Então já dá para você sacar, por A mais B que tem muita coisa aí que os japoneses estão cortando de uma forma assim, ferrenha. Não é só japonês não, aqui em casa também. Tá? Não nego não, corto mesmo. Tá? As despesas alimentares, tá, que representam cerca de 1/3 das famílias daqui do Japão, diminuíram 2,8% num contexto de aumento de preços do peixe e da carne. Então, se você leva em conta que 1/3 das despesas familiares do Japão é alimentação e eles diminuem 2,8% desse 1/3, é muita coisa. E se você levar em conta de família por família, a indústria alimentícia no Japão, o que vai começar a sofrer? Queda no serviço. Por quê? Os supermercados vão encomendar cada vez menos produtos. Quem vai no supermercado assim, com certa frequência já deve ter reparado. Tá, igual aonde que eu moro aqui. Tem uma casa de congelados aqui que as gôndolas geralmente tinha 2 compartimentos, a parte de baixo e a parte de cima. Teve uma parte das gôndolas que eles tiraram a parte de cima, eles só estão colocando a parte de baixo. Por quê? Cortaram a oferta de produtos pela metade. Então já deu para você sacar aqui que não está tendo venda. E aí? E é a parte de peixe e carne. Bate muito com essa informação aqui. Por isso que eu falo para você, tome cuidado com como você faz sua compra, como você faz sua refeição. Tá? Gastos com suprimentos médicos, como máscaras faciais e termômetros, caíram depois que o status legal do coronavírus foi rebaixado para a gripe sazonal. Só que aqui eles não colocaram as cifras, tá? No caso assim, as porcentagens. Só que gasto com máscara facial, isso é muito retórico. Porque tem muita gente que usa, tem muita gente que deixou de usar. Eu continuo usando. Minha esposa também, muita gente na rua continua usando. Mas tem muita gente que não está usando. Só que o governo já soltou que o coronavírus voltou a subir no Japão. E os governos, a Associação de Governadores aqui do Japão já pediu para o governo japonês não parar de pagar o subsídio, tá, sobre o coronavírus, porque os governos estaduais não vão dar conta. Só que o governo japonês ele já falou também, tá, que ele só vai pagar subsídio nos leitos depois que ultrapassar X números de leitos. Qual é esse X número de leitos? Não faço ideia. Tá. Então, já dá para você sacar por A mais B que o bicho pode ser que pegue na próxima onda. Tá? Mas continuando. O impacto do aumento dos preços parece estar surtindo efeito gradualmente, disse o responsável do Ministério de Assuntos Internos e Comunicações. Entretanto, gastos com alojamentos e pacotes turísticos aumentaram,
Tá? Esse caso assim, alojamentos e pacotes turísticos. Aumentaram 10,6% e 7,7%. Caso alojamentos, tá? 10,6% e pacote turístico 7,7%, respectivamente, à medida que as pessoas viajavam durante as férias de verão, né, aqui no Japão, e com a remoção das restrições do coronavírus. Claro que se você jogar ali também, dependendo dessa parte do turismo e etc., claro que ia dar um boom maior desse número. Só que, se a gente levar em conta que gastos familiares está sendo reduzido por um lado e parte recreativa foi para outro, houve um aumento, sinal que a parte psicológica de muita gente no Japão não está legal. Por que eu falo esse tipo de coisa? Porque uma das válvulas de escape para aliviar o psicológico, o que é recreação, o que é lazer. Então a pessoa ela vai fazer alguma coisa para dar uma aliviada na carga psicológica dela. Então, se ela se sentir feliz, se ela der risada, se ela beber e encher a cara, como é que se fala assim? Ela vai ficar bem com ela. Hoje, com esse tipo de interpretação, já dá para você sacar que o porquê dos números de que eu não posso falar aumenta de tempos em tempos no Japão. Já deu para você sacar, mas continuando as informações aqui. Tá. Automóveis. Além disso, agora aquelas outras informações eu vim trazendo da MyNIT, agora vou trazer as informações da NHK. Tá. Além disso, compras de automóveis e etc., que tinha aumentado no mês anterior à medida que as vendas de automóveis se recuperavam, registraram uma queda de 18,1%. Então, compras de automóveis, eles não falaram se é novo ou usado, mas houve uma queda de 18,1% na parte de automóveis. Então já dá para você sacar que montadoras vai diminuir serviço, autopeças, fábricas de autopeças vão diminuir serviço. Se não aparecer algum apagão na fábrica aí, tá? Ah, deu problema no sistema da fábrica, vamos deixar um dia sem trabalhar. Aparecer, não estranhe, porque com uma queda de 18,1% na venda dos automóveis no Japão é muita coisa. Uma queda de 18% é muita coisa. Tá? Então, se você levar em conta que estamos falando de um país, o estrago é grande. Por isso que eu falo que o governo japonês, em vez dele ganhar na quantidade, porque na quantidade ele ganha baixando o imposto, esse tipo de coisa, fazendo mais circulação de mercadoria, ele ia ter mais produtos circulando, mais geração de emprego, mais horas trabalhadas, e com isso o que ia acontecer? As pessoas iriam gastar mais e ia ter mais geração de impostos. Mas você vê que o governo japonês está fazendo as coisas para cortar isso. Então é aquela velha história da Ferrari com outra montadora. A Ferrari ganha com um carro, enquanto outras montadoras têm que vender vários carros para atingir o mesmo valor da Ferrari. O governo japonês está fazendo a mesma coisa. Tá. Então, continuando. Por outro lado, o número de pessoas que saem devido à recuperação da pandemia, no caso, saídas, no caso, aumentou em 4%, na parte de recreação, incluindo despesas, tá, de alojamento e viagens. Tá. Então você vê que esse número aqui, ele não bate com o número da MyNIT. Tá. Você vê que a MyNIT colocou a despesa, no caso assim, despesa de alojamentos, em 10,6%. O governo japonês, no caso assim, na matéria da NHK, em 4%. 13% para transporte, incluindo tarifas. Então já dá para você sacar, igual no caso pacote turístico, geralmente ele entra transporte também. Tá? 7,7%. Então você vê que os números da MyNIT e do governo japonês, ele, no caso assim, da NHK, não bate. Por que eu falo, entre aspas, governo japonês? Porque a NHK é a televisão estatal do governo japonês. Tá. Então, se ela não colocar ali o que o governo japonês quer, o pau come. Da mesma forma que está tendo aquela, como é que se fala assim, a lei NTT. Quem acompanha a mídia no Japão deve ter visto a tal da lei da NTT. Quem não
como é que se fala assim? Quem não viu ainda, sugiro que dê uma pesquisada. Eu não vou falar aqui porque o vídeo já está com 20 minutos, para não prolongar ainda mais. Mas essa lei da NTT está sendo uma lei muito controversa aqui no Japão. Tá? Mas, continuando aqui. 8,5% de aumento para comer fora. Então você vê que as pessoas estão optando cada vez ter mais lazer, né, e cortando gastos em casa para ter mais lazer. Sinal que alguma coisa não está legal no psicológico das pessoas, a ponto de fazer esse tipo de coisa. Tá? Por isso que eu falo, tem que se tomar cuidado muito. Japonês, você sabe de psicologia? Olha, na faculdade eu tive 2 semestres de psicologia, quando eu fiz faculdade. Tá? Porque aquela velha história, quem é administrador, ele tem que fazer um pouco de psicologia para entender um pouco o que o ser humano pensa. Não é só números. Quem acha que a administração mexe só com números e análise de informações, tá? Mas continuando. Eu estou falando assim porque sempre tem um engraçado para apontar o dedo. Tá, mas vamos lá. O Ministério da Administração Interna e Comunicações afirma que os impactos dos preços elevados no consumo está gradualmente a tornar-se aparente e que ainda levará tempo para determinar as tendências, uma vez que a taxa de declínio pode flutuar para cada item. Bom, isso é fato. Só que quem acompanha a parte da mídia aqui no Japão deve se lembrar que os produtos da linha branca do Japão caíram também. Então, se você colocar esses valores dos produtos da linha branca caíram, é menos fluxo de produtos no Japão. Só que nessa parte dessa matéria da NHK em relação aos gastos que o governo japonês falou que as famílias diminuíram em 5%, eles não colocaram água, luz e gás. Por que será? Porque isso aqui é uma coisa ligada diretamente ao governo. Vocês entendem o tamanho da sacanagem? Mas é aquilo. Tá? Você vê que se as famílias japonesas estão cortando gastos, tá, por 5 meses seguidos a 5%, 5% entre aspas, porque se você colocar ali, tá, igual teve família que cortou gasto com educação de 19,8%, isso nunca ficaria a 5%. Já deu para você entender, por A mais B, que essas contas não batem. Mas de qualquer maneira, tá? Na média que o governo japonês ali fez, ficou na 5%. Por isso que eu falo que tem que tomar cuidado muito com os números japoneses que o governo japonês solta. Porque existe uma falácia aí muito grande por trás. Então, o corte de gastos das famílias são muito maior. Tá? Porque se você somar, vai 19% de um, 7,6% para o outro, tá? Aí se você pega a parte ali que a Mainichi colocou, cadê aqui? Parte de alimentação, 2,8%. Você vai somando isso, quanto que não dá? Tá? Claro que isso aí eles puxaram a média, tá? Com tudo isso e colocaram 5%. Porque tem família que tem gasto com educação, tem família que não tem. Né? Então, verdade seja dita. Tá? Não adianta querer somar tudo e colocar tudo na mesma conta para todos. Não. Da mesma forma, queda de 18% no carro. Bate com 5%? Não. Mas é aquela velha história, igual no meu caso, da minha família. Meu carro é quitado. Graças a Deus, meu carro não é financiado. Então, esse gasto aqui, como é que se fala? Eu não tenho. Mas tem gente que tem financiamento de carro. Então, esse gasto aí, compra de automóveis, ele entra. Tá? Então, tem que se tomar muito cuidado. Por isso que eu falo assim, tome cuidado com a interpretação, tome cuidado com o que se você vê por aí falando. Porque se a pessoa, dependendo, ela pegar e só ler e bater para você, sem interpretar, o Japão está prosperando. As pessoas estão conseguindo economizar 5%. E aí? Tá? Então, tem que se tomar muito cuidado com o que falam por aí. Tá? Por isso que eu falo, nem tudo que reluz é ouro. Não avance na lua achando que é queijo.
Da mesma forma que nem toda proposta de emprego ela é válida. Tem muita coisa que você tem que analisar e colocar nos pormenores. Tá? Por isso que tem muita gente que às vezes quando eu falo esse tipo de coisa acaba vindo aqui me atacando. Porque eu falo certas verdades. Aquelas velhas verdades inconvenientes que as pessoas não querem ouvir. Porque eu sou, aqui no canal, nós somos daquela ideia, nós somos realistas, nós não somos idealistas. Nós não temos um ideal, nós somos o real. Da mesma forma que eu tenho isso aqui para apresentar para você, é o que as pessoas têm para apresentar para mim. Tá? Cansei de falar, eu quero teu bem, por isso que eu venho aqui com certas verdades para você ter uma ideia do que está acontecendo, sem ter que ficar fantasiando. Só que tem pessoas que querem a sua alegria fantasiando a tua cabeça. Só que na hora que a tua cabeça parar de viajar na maionese e bater na realidade, e aí? Quem que vai chorar? Você ou a pessoa que fez a maionese na tua cabeça? Fica a pergunta. Bom, vou encerrar por aqui. Maido.